Então, hoje eu vou falar para vocês sobre a fé, né? E eu vou abrir um texto da Bíblia aqui que está em Efésios. Fica em Efésios 6, versículo 13. E ele diz assim: Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e que depois de terdes vencido tudo, permanecereis inabaláveis. Então, eu vou explicar para vocês, através dessa dinâmica, né, como funciona a fé. Então, uma pessoa com fé, ela tem um escudo, né? É como se fosse essa laranja. Ela está revestida com uma proteção, podem ver. E quando você fica sem a fé, você fica sem a proteção, que nem essa outra laranjinha, olha. O que acontece? Uma pessoa que não tem fé, numa situação difícil, ela não tem força. Olha o que acontece com ela. Ela afunda, ela perde toda a força dela, porque ela não tem nenhuma proteção. Então, é isso que ocorre quando a pessoa ela não tem fé. E olha o que acontece com vocês quando vocês têm fé. A fé, ela é como se fosse um escudo, ela protege, ela traz proteção. E a fé em Deus faz com que tudo se torne mais simples, que qualquer circunstância fique menos complicada. E aí vocês vão ver agora o que vai acontecer se caso vocês tiverem fé e estiverem numa situação difícil, o que Deus faz. Deus, ele protege. Mesmo se vocês afundarem numa inundação de água, Deus vai proteger. Deus, ele protege vocês de qualquer circunstância. Nada atinge vocês se vocês terem fé. Eu vou colocar agora a historinha de um amiguinho da Bíblia que teve muita fé. E vocês vão ver como que é a vida com fé e com a proteção do nosso Senhor Deus. Olá, crianças! A história de hoje se chama Caminhando sobre a Água. O verso para decorar está no livro de Lucas, capítulo 18, verso 27, e diz: O que é impossível para os homens é possível para Deus. A mensagem é: somos salvos ao conservar nossos olhos fixos em Jesus. Você sabe nadar? Consegue permanecer boiando? Quem cuida de você quando está nadando? Muito tempo atrás, Jesus cuidou de Pedro quando ele tentou andar sobre a água. Vamos ver o que aconteceu. Mal posso acreditar no que aconteceu hoje. Pedro se lembrava de como Jesus tinha alimentado uma grande multidão naquele dia. Foi maravilhoso! Nunca pensei que viria coisa semelhante. Os discípulos continuaram conversando, enquanto o barco calmamente prosseguia a viagem. Eles falavam sobre os milagres daquele dia. Tinham desejado muito que Jesus concordasse que o povo coroasse rei. Mas no fim do dia, Jesus os havia mandado embora, dizendo: Vão à frente, atravessem o lago de barco. Depois, Jesus tinha despedido o povo para os seus lares e se retirado para um lugar calmo a fim de orar. Sobre o lago, nuvens escuras começaram a se juntar. O vento levantava furiosas ondas contra o barco de pesca. Não demorou, todos estavam envolvidos pelo barulho da tempestade. Os experientes pescadores esforçaram-se junto aos remos. Eles remaram com mais força, mas a tempestade era forte. A tempestade continuou sua fúria através da noite. Mesmo assim, os discípulos continuaram remando e se esforçando para alcançar a praia. À meia-noite, Jesus viu a luta deles. O vento tornava as ondas cada vez mais altas. Jesus, então, resolveu ir ao encontro dos discípulos. De repente, os discípulos viram alguém caminhando sobre a água em direção a eles e gritaram de medo. Olhem! É um fantasma! Alguém está caminhando sobre a água! Atemorizaram-se ao ver alguém vindo em sua direção, andando sobre a água, como se estivesse em solo seco. Não tenham medo! Sou eu, Jesus! Os discípulos ficaram tão maravilhados que por um momento ninguém disse nada. Então Pedro gritou: Se és tu,
realmente manda-me ir contigo, caminhando sobre as águas. Venha, Pedro. Então Jesus acenou em direção ao seu impaciente e, algumas vezes, impetuoso discípulo. Ele sorriu, encorajando Pedro a jogar a perna sobre a beira do barco. Olhando para Jesus, Pedro começou a caminhar sobre a água. Desviou seu olhar de Jesus, voltando-se para os discípulos. Ele deve ter pensado: Ei, olhem para mim! Vocês não acreditam no que estão vendo? Ao começar a voltar-se em direção a Jesus, viu as ondas enormes e sentiu o vento forte. Ele ficou com medo e começou a afundar. E imediatamente sua coragem se foi e ele gritou: Jesus! Salva-me! Por que você perdeu a fé, Pedro? Jesus colocou a mão no ombro do discípulo e, em silêncio, entraram juntos no barco. Depois que Jesus entrou no barco, o vento parou e as ondas se acalmaram. O pequeno barco de pescadores continuou navegando calmamente em direção ao outro lado do lago. Hoje, Jesus nos diz: Apenas olhe para mim. Estou aqui para resgatar você. Você não pode fazer isso sozinho, mas não se preocupe. Eu posso salvar você. Apenas confie em mim. Meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer. A sua palavra eu vou sempre obedecer, pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim. A vida com Jesus é sempre uma aventura, mesmo na tristeza, sua mão que me segura. E por isso vou me alegrar, vou celebrar assim. Vou louvar a Cristo com minhas palmas, vou louvar a Cristo com meus pés, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minha dança, vou louvar a Cristo com minha voz, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minhas palmas, vou louvar a Cristo com meus pés, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minha dança, vou louvar a Cristo com minha voz, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Batendo palmas, batendo os pés, com minha dança, com minha voz. Batendo palmas, batendo os pés, com minha